nós estudamos a ética científica, uma das grandes questões que são invocadas é a respeito do grau de colaboração e de contribuição que duas áreas das ciências sociais poderiam ter em prol da ética científica. A primeira dessas ciências sociais, a sociologia, e a segunda delas, a antropologia social. Sociologia é um termo híbrido do latim socius, de onde vem o termo sociedade. Logia, de logos, é um termo grego, de onde vem as definições como estudo, teoria, conhecimento. Primeira parte latina, segunda parte grega. Estudo da sociedade. A sociologia, de modo particular, pretende estudar a sociedade humana em geral, tomando como parâmetro as sociedades concretas existentes, investigando, entre outras coisas, fatores e condições que geraram a mudança social. Quando nós falamos de instituições sociais, quando nós falamos de organizações econômica, política, social, religiosa, jurídica, quando falamos de movimentos sociais e de todos os demais elementos que geram o tecido social, nós estamos na escala da análise direta, incisiva, do objeto de estudo da sociologia. Uma segunda, outra importantíssima ciência social é a antropologia social. Esta área do conhecimento estuda de modo particular as sociedades primitivas, ou também conhecidas como sociedades desaparecidas, sem ter a preocupação de inserir essas sociedades dentro de um processo histórico de mudança e sucessão. Em outras palavras, a antropologia social, ela vai mergulhar em colaboração com outras áreas, a antropologia cultural, a arqueologia, a etnologia, até a própria paleontologia, nos estudos dos chamados sítios arqueológicos. E nestes vão atrás de vestígios, objetos cerâmicos, restos mortais, cadavéricos, todos os elementos que podem retratar um plano social e histórico. E para que esses estudos ocorram na antropologia social, há a colaboração de outras importantes áreas: a geografia, a história e, de modo particular, inclusive, a química. Pois, graças à química, nós adotamos algumas técnicas para a mensuração desses resquícios, como objetos e restos cadavéricos encontrados nos sítios arqueológicos. E uma dessas técnicas mundialmente conhecida é a técnica do carbono 14. O carbono 14 parte do princípio de que todos os organismos vivos, encontrados ora nas águas, ora em terra, em uma escavação arqueológica, podem ser mensurados e submetidos à experimentação
a partir desse teste do carbono 14. E por meio desse teste é obtido, de modo geral, a mensuração cronológica da existência daquele objeto e daquele corpo, daquele animal. Uma outra técnica aplicada é a técnica do carbono 12, que se aplicaria de modo particular aos minérios, aos elementos obtidos nas escavações sedimentares. Como nós estamos falando de sociedade, de organismos vivos, então, sem dúvida alguma, a técnica do carbono 14 seria a mais adequada para essa análise. Então, podemos afirmar que tanto a sociologia quanto a antropologia social oferecem contribuições primorosas, pois, de uma forma incisiva, de uma forma explícita, de uma forma clara, vai debruçar sobre a ação humana efetuada no plano social histórico. Não obstante, as grandes informações coletadas são provenientes de objetos como vestuários, como acessórios, como ainda elementos como as bases ósseas, estrutura como o crânio, fêmur, entre outras partes analisadas, e estrutura da arcada dentária, entre outros elementos. Então, de modo particular, podemos afirmar que esses dados profundamente catalogados, à luz de uma sincronia com outros estudos realizados por animais, com paleontólogos, ou por historiadores, por arqueólogos. Então, vão buscando uma espécie de contextualização daquelas informações novas encontradas. E a partir daí, uma série de inferências são produzidas a partir de objetos específicos, individualizados, encontrados. A grande questão que se dá é, sem dúvida alguma, agora: como, por meio de um objeto, eu faço a análise coletiva, a análise universal sobre um grupo social, étnico, racial, ou sobre uma camada populacional? Eu estou, portanto, fazendo uso de uma generalização que pode gerar elementos impessoais por meio de uma reflexão absolutamente coletivista. Quais são os implicantes disto? Ao estudar a ética, verificamos que há duas modalidades morais. Em uma delas, na moralidade constituída, descobrimos que esta é anterior e exterior aos indivíduos, que ao nascer encontra normas, princípios e valores já dados, e de forma heterônoma, em decorrência da formação educacional, da formação familiar, da formação religiosa, da formação cultural, pela formação ideológica, o indivíduo tem que acatar aquelas referências axiológicas e, por conseguinte, agir como os demais indivíduos agem. Na segunda mobilidade moral, nós encontramos a chamada moralidade constituinte. O cenário é o mesmo.
As normas, princípios e valores são anteriores a nós. No entanto, o indivíduo, ante as normas, princípios e valores, discerne, pondera, medita, lança o seu crivo e traz para dentro de si, por meio de sua liberdade, por meio de sua consciência racional, por meio do seu aceite, por meio do respeito à alteridade, todos os elementos axiológicos que ele se identifica. E dentro dessa forma de se comportar, não temos mais o indivíduo agindo de uma forma heterônoma, imposta por terceiros. Mas, ao contrário, nós temos agora um indivíduo autônomo, emancipado racionalmente, que age levando em consideração o princípio da racionalidade de respeito aos outros no mundo social. Não obstante, quando nós tratamos acerca da vida humana na dimensão ética científica, nós temos alguns problemas bastante consideráveis. Pois, o que é necessário que o indivíduo realize para que, de fato, lhe seja imputado responsabilidade civil, penal, administrativa? Conforme nós vimos no estudo das moralidades, constituída e constituinte, é preciso que o indivíduo traga para dentro de si aquilo que ele vislumbrou como arcabouço axiológico e que agora, selecionadas as normas, que agora ele trouxe para dentro de si, selecionados os princípios que agora ele trouxe para dentro de si, selecionados os valores que agora ele trouxe para dentro de si, esse indivíduo vai agir em conformidade às suas preferências axiológicas e, por conseguinte, pelo uso da liberdade, pela manifestação da vontade, pela égide da racionalidade, esse indivíduo poderá ser penalizado eventualmente pelas consequências de suas ações. Dessa forma, nós podemos ainda ilustrar o grande problema quando nós invocamos dados obtidos de uma forma impessoal e coletiva. Já que é necessário identificarmos o grau de adesão individual, precisamos saber o grau de intimização desse acervo axiológico para o íntimo desse indivíduo. Para ilustrar bem essa questão da identificação da autoria e, por conseguinte, do grau de responsabilidade desse indivíduo em face aos desdobramentos de suas ações, cremos que o melhor exemplo é a questão do linchamento. O linchamento é um crime coletivo. Nós temos, portanto, uma vítima. A grande pergunta é: quem são os eventuais autores? Nós podemos encontrar uma multiplicidade de indivíduos que participaram dessa ação penal absolutamente reprovável. E ante
a vítima, segundo a anatomia e a perícia criminal, temos que identificar desse corpo, objeto dessa ação coletiva, em qual parte dele, ao receber a ação externa, foi determinante para conduzir aquele indivíduo ao óbito. E o anatomista, o perito criminal, o agente vinculado à polícia técnica judiciária, ao analisar o cadáver, vai procurar, por meio de técnicas e procedimentos da medicina legal, vai buscar identificar os fatores determinantes para o óbito. Como a anatomia humana divide o nosso corpo em inúmeras partes, vai tentar identificar qual parte foi lesada e que, por conseguinte, conduziu aquele indivíduo ao óbito. Identificada essa parte, numerada, registrada, documentada, agora esse perito passa para a investigação criminal, para a identificação do autor, do responsável por aquele assassinato. Como o crime deriva de uma ação coletiva, supondo que esse crime tenha participação de mais de 50 pessoas, vai ser extremamente difícil identificar de uma forma adequada, de uma forma plena, quem seria o responsável direto por aquela agressão naquela parte do cadáver que teria conduzido aquele ser humano ao óbito. Dentro dessa perspectiva, nós temos um delito, nós temos uma vítima, mas a identificação autoral fica absolutamente comprometida, haja vista que a excessiva quantidade de participantes impede a identificação incisiva, clara, explícita de quem teria sido a responsabilidade pela condução da extração da vida daquele indivíduo. Ora, por outro lado, devemos reconhecer que a sociologia e a antropologia social trazem contribuições mais do que significativas para a análise da conduta humana no plano social histórico. Esses elementos, além dos estudos da relação, da estruturação, da organização, da materialidade das condições sociais concretas da vida social, o estudo das classes sociais, as influências determinadas pelas instituições sociais, esses elementos não podem ser negligenciados pela ética tradicional. E o próprio Adolfo Sanches Vasques invoca: é preciso que a ética, como teoria da moral, tenha presente um comportamento humano que varia e se diversifica no tempo. E os estudos da antropologia e da sociologia apontam essas diversificações, essas variações. Através dessa diversidade e sucessão de morais efetivas, construídas pelos indivíduos humanos, pelos grupos humanos, existem também, ao lado de seus aspectos históricos relativos, outros elementos que perduram, sobrevivem
e se enriquece. Dessa forma, não só a antropologia social, como também a história, ao mesmo tempo que contribuem para estabelecer a correlação entre moral e vida social, propõe à ética um problema fundamental, o de determinar se existe um progresso moral. Quando nós nos referimos à questão do progresso moral, Adolfo Schwartz está invocando esse estudo meticuloso, criterioso, fornecido pela antropologia social, pela sociologia e pela história, geografia, em parceria com outras ciências que ajudam a identificar, por meio da exumação, as ações desenvolvidas por esses indivíduos. Dentro daquela sociedade antiga, primitiva, desaparecida. E justamente por meio de utensílios e indumentárias, por meio da análise craniana, da arcada dentária, é possível, portanto, estabelecer algumas relações que podem nos ajudar a compreender elementos relacionados aos princípios, aos valores e às normas morais. Identificando-os, poderíamos, de uma forma indireta, analisar se os diferentes grupos humanos estão conduzindo o seu existir para a plenitude moral, para a autorrealização humana dentro do tecido social. Não obstante, aquilo que é chamado de sociologismo ético invoca-se a coletividade, invoca-se a impessoalidade desses estudos que poderiam, de alguma forma, comprometer o grau de participação e de adesão individual. Só posso impor, só posso determinar responsabilidade aos indivíduos se estes têm absoluta consciência e voluntariedade de suas respectivas ações. Se elas forem frutos do seu querer, indubitavelmente, esses indivíduos deverão ser responsabilizados, conforme nós vimos até agora.